Olá, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Só me deem um sim, um não. Sim, certo. Obrigado, Eric. Então, gente, hoje começando mais um estudo. É muito bom, né? A gente se encontrar toda segunda-feira juntos aqui. E, infelizmente, antes da gente começar, né? Infelizmente, a Bela não vai conseguir entrar hoje de novo também. Mas semana que vem ela já vai estar com a gente. Ela mandou um abraço para vocês também, tá? Então, gente, antes da oração, como a gente sempre faz, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer? Um agradecimento pela semana, algum pedido? Alguém? Eu tenho. Vou aproveitar e falar. Então, eu agradeço a Deus que hoje Ele deu força para conseguir colocar em prática um conselho que eu não tinha me dado conta, mas aí um pastor que me rebatizou, ele colocou, me mandou um texto assim, ele quase, é difícil ele me mandar alguma mensagem, bem na semana que eu estava, como na semana passada eu pedi a respeito do emprego, né, mudar de área de atuação. Ele me mandou um texto, assim, eu nem falei nada com ele, eu acho que ele nem sabia, mas Deus impressionou ele, um texto do livro Medicina e Salvação, as primeiras páginas ali, página 30, que dizia sobre orar do lado do leito do doente. Isso eu já fazia algumas vezes, sempre que havia possibilidade, assim. Mas falava ajoelhar-se ao lado do leito do doente. Aí isso eu fiquei, eu nunca fiz isso. E aí hoje eu consegui colocar em prática. Foi uma experiência interessante, já duas ou três vezes ali, eu não lembro quantas. Mas numa delas foi diferente, sabe? A paciente começou a chorar e tal, e deu para sentir como abre portas, né, para mostrar que a gente não é melhor, a gente tá numa mesma condição perante Deus, né? E a gente precisa de um Salvador, e aí foi muito interessante. Uma paciente mais estágio terminal de vida. Então foi muito bom. Agradeço a Deus por isso e peço que o Espírito Santo também dirija qual a área que ele quer que eu atue, onde, para conseguir fazer a obra que ele tem, a obra do braço direito da mensagem do terceiro anjo e aprender, né, a proclamar, estar preparado para o derramamento do Espírito Santo. Amém. Amém, Eric. Que coisa mais linda. Deus continue te abençoando. Mais alguém? Acho que não havendo. Eric, você pode orar para a gente começar então, por favor? Então, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, mesmo à distância, para buscarmos a Ti, meditarmos na Tua palavra, na vida de Jesus, nesses últimos estudos. Está sendo, será. Dá-nos o Teu Espírito, afasta os anjos maus, não permita que distrações ocupem nossos pensamentos, nossa mente ou ao nosso redor nos deixemos distrair, mas ajuda-nos a estar com a mente toda e o nosso coração todo para compreender aquilo que os anjos bem desejam atentar, estudar e compreender também. Para isso, pedimos os teus anjos a estar ao nosso redor e o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Eric. Então, gente, hoje, capítulo 26, com nossa querida amiga Isabelle Emily. Contigo os próximos momentos, Isabelle. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Amém. Louvado seja Deus. É um privilégio poder estar aqui com vocês também. Faz um tempinho que eu não participo por motivos de sempre estar aí em missão, mas eu confesso que o grupo do Zoom mora em meu coração e é uma bênção toda vez participar com vocês. E bom, o nosso estudo de hoje tem como título O Ministério de Cristo. E é maravilhoso ver como que nós podemos tirar lições
do exemplo de Jesus. Lições não somente do passado, mas lições do futuro também para nós hoje. E é maravilhoso ver como que Jesus, através do seu exemplo, ele tem nos ensinado poderosamente a nós sermos testemunhas de Cristo. E o próprio título vem nos falando, né, sobre o ministério de Cristo. Então, o capítulo de hoje vem nos falando sobre isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês podem estar aí respondendo mentalmente mesmo, porque é mais ou menos mais uma reflexão individual a cada um de nós. Vamos imaginar que hoje, quando a gente acordou, nós recebemos uma notícia muito especial. E essa notícia é que na próxima segunda-feira Jesus vai voltar. Eu imagino que, assim como eu, vocês gostariam de receber essa notícia também. Imagina, um anjo vem para nos falar sobre essa notícia, ou Jesus vem para nos falar sobre essa notícia. Eu imagino que nós gostaríamos muito de receber esse chamado, esse aviso tão importante. Imagina a gente saber que tem apenas 7 dias para nós finalmente encontrarmos com o nosso amado Jesus. Mas tem o seguinte também. Além de nós recebermos essa notícia tão especial, nós recebemos outro aviso também. Que nós recebemos o aviso que o tempo de preparo para encontrarmos com o nosso amado Jesus Cristo não é durante essa semana, não é durante esses 7 dias, mas foi antes. Ou seja, foi antes desses 7 dias. Ou seja, o nosso tempo de preparo já se findou, o nosso tempo de preparo já acabou. E vamos imaginar que Jesus voltou. E aquelas pessoas que acreditaram que Jesus estava voltando, aquelas pessoas que se prepararam, mesmo não sabendo o dia e nem a hora que Jesus iria voltar, Jesus voltou e buscou elas. Mas infelizmente tinha aquelas pessoas que não se prepararam, que duvidaram que Jesus iria voltar, ou então tinha aquelas pessoas também que se prepararam apenas superficialmente. Elas falavam que tinham pais cristãos, que tinham pais na igreja, elas eram batizadas, elas iam à igreja, mas elas não estavam dispostas a deixar para trás os seus pecados. Elas não estavam dispostas a seguir os caminhos, o caminho de Jesus Cristo, a seguir as pisadas de Jesus Cristo. E, infelizmente, elas, quando Jesus voltou, elas não voltaram, elas não foram buscadas por Jesus, elas não foram para o céu juntamente com Jesus. Eu imagino que cada um de nós não gostaríamos de fazer parte desse povo, no qual falamos que somos cristãos, que vamos à igreja, que estudamos a Bíblia, que somos seguidores de Cristo, mas quando Jesus vem nos buscar, ele olha para a gente e ele fala: não vos conheço. É claro que a gente gostaria de fazer parte de um povo que, ao Jesus olhar, ele fala: esse é o meu povo. Essa é a geração eleita, essa é a geração escolhida. É claro que a gente gostaria, com todo o nosso coração, fazer parte desse maravilhoso povo. Mas muitas vezes a gente olha para o ministério de Cristo, para o exemplo que Jesus nos deixou, e a gente apenas fala: que maravilhoso, que lindo, o exemplo do nosso amado Jesus Cristo. Mas o que acontece? A gente só fala que lindo, mas a gente não contempla o maravilhoso exemplo de Jesus Cristo para que assim nós possamos ser transformados. E queridos, Jesus, será que ele deixou o seu exemplo a cada um de nós? Será que ele veio fazer o seu ministério aqui nessa terra apenas para a gente contemplar e falar que lindo, que maravilhoso? Ou para que, ao nós contemplarmos, nós possamos ser transformados? Tem até uma frase do Espírito de Profecia que fala que pela contemplação nós somos transformados. Isso é uma coisa para nós estarmos refletindo. Será que o que nós estamos contemplando? Será o que nós estamos assistindo? Será o que nós estamos pensando? Será quais estão sendo as nossas conversas? Os nossos tipos de palavras? O que nós estamos ouvindo? Qual está sendo a nossa alimentação? Quais estão sendo os lugares que nós estamos indo? Tudo isso é a contemplação. E se nós estamos fazendo coisas que são religiosas e que não são espirituais, ou nós estamos mais fazendo as coisas mundanas que espirituais,
Infelizmente, nós estamos sendo como os judeus, que eram religiosos, mas que não eram espirituais. E o capítulo de hoje do nosso estudo vem iniciando falando que Jesus, ele foi tentado. Então vem falando assim, dando um pequeno flash da tentação de Jesus, e depois vem falando que Satanás e seus anjos, eles ficaram muito bravos, sabendo que Jesus, ele não caiu nas tentações que eles armaram com todo o empenho para deixar Jesus cair. E olha só o que fala no capítulo de hoje que nós estamos estudando. Fala que Satanás fez uma reunião com seus anjos e fala o seguinte: Satanás realizou um conselho especial com seus anjos. Estavam desapontados e enraivecidos de que em nada tivessem prevalecido contra o Filho de Deus. Resolveram ser mais astuciosos e empregar o mais que fosse possível o seu poder a fim de inspirar incredulidade no espírito dos de sua própria nação quanto a ser ele o salvador do mundo e desta maneira desanimar a Jesus em sua missão. Ou seja, eles já tinham tentado de tudo para deixar Jesus desanimado da missão, para deixar Jesus desanimado do seu ministério, para deixar Jesus pecar, cair nas tentações. Mas eles falaram: nós temos uma alternativa, nós temos uma ideia. Vamos deixar com que as pessoas não acreditem que Jesus é o Filho de Deus. Vamos fazer com que as pessoas elas fiquem cegas espiritualmente, que elas olhem para Jesus e elas não ficam felizes e gratas pela missão de Jesus nessa terra. Vamos deixar essas pessoas ficarem enraivecidas. E olha o que fala. Por mais exatos que pudessem ser os judeus em suas cerimônias e sacrifícios, se fossem conservados com os olhos fechados, ou seja, cegos espiritualmente, quanto às profecias e levados a crer que o Messias deveria aparecer como um poderoso rei mundano, poderiam eles ser conduzidos a desprezar e rejeitar a Jesus. Será que Satanás e seus anjos, eles foram em direção aos ateus? Eles foram em direção aos reis que nem estavam pensando no Messias? Será que eles foram em direção a essas pessoas? Não, eles foram exatamente em direção àquelas pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, que estudavam, falavam que conheciam as profecias, falavam que eram cristãos, falavam que eram super religiosos e tudo mais. Mas o que Satanás e seus anjos fizeram, queridos? Eles conservaram os seus olhos cegados, cegos, para que eles não pudessem enxergar, para que os judeus não pudessem enxergar a maravilhosa obra de Jesus nessa terra, o maravilhoso ministério de Jesus nessa terra. E olha só o que vem continuando. Olha, foi-me mostrado que Satanás e seus anjos estiveram muito ocupados durante o ministério de Cristo, inspirando aos homens incredulidade, ódio e escárnio. Satanás e seus anjos cegaram os olhos e obscureceram o entendimento dos judeus. Ou seja, os judeus, eles tinham conhecimento? Tinham, mas eles cegaram seus olhos de tal maneira que eles não puderam reconhecer que eles estavam cegos espiritualmente. E, queridos, isso é uma coisa assim, uma reflexão para a gente pensar, porque nós temos privilégios, nós recebemos a luz de Deus, nós temos conhecimento, mas será que nós estamos como a mesma situação dos judeus? E ainda fala que Satanás e seus anjos, eles fizeram com que até aquelas pessoas que professavam em seus corações que elas acreditavam em Jesus Cristo, eles fizeram de tudo para essas pessoas não falarem de boca para fora que elas acreditavam em Jesus Cristo, para que outras pessoas não pudessem ser levadas a conhecer a Jesus Cristo. E, queridos, muitas vezes nós somos como mariposas. Como assim mariposas? Nós somos atraídas à luz, nós somos atraídos à luz. Mas quando nós encostamos na chama, nós estamos sendo queimados. E será que nós estamos assim na questão espiritual? Será que nós estamos mariposas espirituais?
que nós falamos que nós somos cristãos, nós falamos que seguimos a Jesus, mas quando a gente chega perto de Jesus, a gente se queima, a gente não aguenta ficar perto de Jesus. Ou então, a gente acha que nós estamos na melhor situação da nossa vida espiritual, mas nós não estamos dispostos a seguir exatamente as pisadas que Jesus esteve pisando, o caminho que Jesus passou. Queridos, nós somos chamados a sermos representantes de Cristo nesta terra. E é para isso que nós precisamos nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, nós não vamos reconhecer verdadeiramente a missão que Jesus tem a cada um de nós. Esse capítulo dessa semana que nós estamos estudando é um capítulo muito poderoso. E muitas vezes a gente olha para a missão de Jesus olhando apenas assim, numa caixinha, só para a missão de Jesus. Mas Jesus, ele veio fazer a sua missão, o seu ministério, nos dar o seu exemplo maravilhoso, não somente para que a gente venha olhar, mas para que a gente venha ser representantes dele, para que nós possamos ser testemunhas de Cristo, para que ao nós contemplarmos o seu exemplo, o seu ministério, a gente venha reconhecer o caminho que nós precisamos andar, o caminho que nós precisamos seguir para que nós possamos também fazer o ministério de Cristo nessa terra, sermos testemunhas de Cristo nessa terra e apressar a volta do nosso amado Jesus Cristo. Queridos, antes que eu esqueça aqui, antes de prosseguir aqui o nosso estudo, aqueles que desejarem comentar alguma coisa, podem falar, porque eu não sei se vocês levantam a mãozinha, mas como eu não estou no computador, aí fica mais difícil para mim. Então, vocês podem ir falando mesmo. O objetivo aqui é nós estarmos interagindo, aprendendo juntos aos pés do nosso amado Jesus. Mas, bom, eu convido vocês para que nós possamos abrir juntos no livro de Isaías. Nós vamos abrir em Isaías, no capítulo 43. Isaías, capítulo 43. E nós vamos ler o verso 10 e o verso 12. Aqui vem apenas confirmando a cada um de nós que nós somos testemunhas de Cristo. Jesus, ele veio confirmando no Novo Testamento também, mas a gente vê também no Velho Testamento Jesus falando a cada um de nós que nós somos testemunhas dele. Então, no verso 10 e 12 do capítulo 43 de Isaías: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, para que possais saber e acreditar em mim e entender que eu sou. Antes de mim não houve nenhum Deus formado e nem haverá depois de mim. Agora no verso 12. Eu declarei e eu salvei e eu mostrei, quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, novamente Deus confirmando: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Ou seja, que vem confirmando de forma assim mais clara possível que nós somos testemunhas de Cristo, que nós precisamos pisar nas pisadas de Jesus. Jesus, ele veio fazer o seu ministério maravilhoso, mas nós somos chamados a continuar a missão que Jesus iniciou nessa terra. Nós precisamos levar o evangelho a todo mundo para que venha o fim. Nós precisamos apressar a volta do nosso amado Jesus Cristo. E nós precisamos entender que quando, às vezes, alguém, algum amigo, algum familiar, alguma pessoa querida, vem contra aquilo que nós estamos falando, vem contra a mensagem que Jesus tem nos ensinado, nós precisamos entender que não é meramente nós estamos sendo perseguidos, mas é Cristo Jesus que está sendo perseguido. Quando Satanás ele vem nos tentando, fazendo a gente cair, não é meramente que nós estamos sendo tentados para nós cairmos, para nós pecarmos, mas é o caráter de Deus que está sendo aí no juízo. E nós precisamos entender que nós somos os júris.
nós precisamos entender que nós precisamos levantar a bandeira verdadeira, custe o que custar. E quando a gente compreende isso de uma forma não assim, eu preciso fazer isso porque senão vai vir essas consequências. Mas quando a gente compreende numa questão de por amor a Cristo, a gente vê que até os 10 mandamentos não são regras de tristeza, de obrigação, no qual quando a gente faz, a gente fica triste ao fazer aquilo, a gente está fazendo aquilo apenas de, eu fui mandado em fazer isso. Quando a gente compreende que Jesus, ele quer nos ensinar tudo por amor, a gente vê que até a sua lei é por amor. Então, quando a gente vê, por exemplo, não matarás, muitas vezes a gente pensa, mas eu não pego uma arma e mato alguém. Mas a gente pensa, se eu comer um alimento que não vai trazer saúde para a minha vida, que não vai trazer uma mente mais sadia, mais aberta para ouvir a voz do Espírito Santo, que não vai estar trazendo doença para o santuário, o templo do Espírito Santo, então eu preciso entender que esse alimento eu não posso comer se ele traz essas coisas, porque ao mesmo tempo eu vou estar matando o meu corpo, eu vou estar matando o templo do Espírito Santo. Então a gente começa a ver tudo por amor. A gente começa a ver, por exemplo, honrar os nossos pais, não numa questão de, ai, nossa, que coisa, eu queria fazer aquilo, mas eu tenho que honrar os meus pais. Mas é numa questão de, é um privilégio para a gente honrar os nossos pais. Então, quando Jesus ele veio fazer o seu ministério nessa terra, ele veio mostrar a cada um de nós que até as pequenas coisas que Jesus fazia era tudo por amor. Quando ele obedecia os seus pais, era por amor. Quando ele fazia um milagre, era por amor. E era tudo para nos ensinar preciosas lições a cada um de nós hoje. Se Jesus ele viesse com palavras super difíceis para tentar nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida, os nossos pecados que devemos deixar para trás, o que iria acontecer? A gente não iria entender. Mas Jesus ele é tão maravilhoso que ele deixou a palavra de Deus para que nós possamos ouvir a tua voz falando em nosso coração, de forma simples, de forma humilde, de forma carinhosa, de forma clara de entender, e que cada um de nós, a gente venha olhar para a palavra de Deus e a gente venha entender que não é algo de Jesus está falando no plural para todos nós, mas ele está falando para mim individualmente, para você individualmente. E, queridos, eu vou compartilhar aqui com vocês um texto muito poderoso. Eu peço que vocês prestem muita atenção. Tem um livro que, nossa, eu tô lendo esse livro. Ele é um livro maravilhoso. O nome dele é Ouse Pedir Mais. E esse livro, ele vem trazendo a cada um de nós, de uma forma tão na prática, a importância de nós termos a fé de Jesus. Nós orarmos, não meramente de Senhor, obrigado por essa comida, obrigada por isso, obrigado por aquilo, mas a gente clamar verdadeiramente a Deus, a gente reconhecer que Jesus está do nosso lado, a gente reconhecer que Ele quer andar juntamente conosco. E quando eu li esse texto, na hora eu pensei, nossa, isso é tão importante. Porque quando a gente compreende o que Jesus fez em seu ministério nessa terra e o que nós precisamos fazer hoje como testemunhas de Cristo para apressar a volta de Jesus, a gente vê que Satanás está trabalhando como nunca antes para fazer com que o povo de Deus venha estar distraído. E muitas vezes ele não vai fazer com que a gente venha sair da igreja, com que a gente venha parar de ler a Bíblia, para que a gente venha falar que nós não somos cristãos. Ele não vai fazer que a gente venha fazer isso, mas assim como ele fez com os judeus, quando Jesus ele veio fazer o seu ministério nessa terra, ele cegou os olhos dos judeus de maneira que eles não enxergaram que eles estavam cegos espiritualmente. Da mesma forma, ele quer fazer conosco hoje também, para que a gente não venha entender a poderosa missão que nós precisamos fazer para nós apressarmos a volta do nosso amado Jesus Cristo. E ele não está se importando se a gente fala para todas as pessoas,
que nós temos uma grande luz, que nós temos conhecimento, mas ele está importando para que a gente não venha colocar esse conhecimento na prática. Ele não está se importando se a gente fala para as pessoas que nós temos uma grande missão para fazer nessa terra, que nós precisamos apressar a volta de Jesus, mas ele quer que a gente ache que nós estamos trabalhando para Deus, sendo servos de Deus, como na verdade, na realidade, nós estamos trabalhando para Satanás. Nós estamos sendo servos de Satanás. Então, olha só, nesse livro vem falando sobre, nessa parte do livro, né, vem falando sobre uma reunião que Satanás ele teve com os seus anjos, e olha só o que ele vem falando com os seus anjos. Certo dia, Satanás convocou uma reunião mundial para planejar como impedir que os cristãos tivessem uma caminhada profunda e poderosa com Deus. Ou seja, o que ele queria impedir que nós cristãos pudéssemos parar de ter uma caminhada profunda e poderosa com Deus. A multidão ficou em silêncio quando ele se levantou para falar. Todos os anjos estavam prestando atenção no que Satanás queria falar para eles, porque Satanás tinha uma ideia fantástica. E olha só o que Satanás começou falando. Não conseguimos impedir os cristãos de ir à igreja. Não conseguimos impedir que leiam a Bíblia e conheçam a verdade. Não conseguimos impedir que tenham valores conservadores, mas há algo que podemos fazer. O que ele planejou, queridos? Ele fez uma pausa. Todos escutaram com atenção. E olha só o que ele falou. Podemos impedi-los de desenvolver uma experiência íntima e constante com Jesus Cristo. Se eles formarem esse tipo de conexão com ele, nosso poder sobre os cristãos será quebrado. Então, os deixemos ir à igreja e ter um estilo de vida conservador, mas roubemos o tempo deles. O que Satanás iria roubar de nós, queridos? O tempo. Ele queria roubar de nós não irmos à igreja, de nós sairmos da igreja e falarmos que nós não somos mais a igreja, não somos mais cristãos, de nós não lermos mais a Bíblia? Não, mas ele queria trabalhar com o nosso tempo. E olha só, roubemos o tempo deles, para que não consigam desenvolver essa experiência profunda com Jesus. É isso o que quero que vocês façam. Distraiam os cristãos de se aproximar do Salvador e manter uma conexão vital com ele ao longo do dia. Aí os anjos olharam para Satanás e falaram: mas como faremos isso? E Satanás olhou para eles e falou assim: é simples, é só mantê-los ocupados, ocupados e mais ocupados, mesmo que não seja com algo essencial para a vida, e inventar um sem número de esquemas para ocupar seu tempo e sua atenção. Ou seja, queridos, ele queria trazer algo para nós, para ocupar o nosso tempo, ele está trazendo coisas para ocupar o nosso tempo que sejam coisas horríveis aos nossos olhos. Não, são coisas aparentemente boas, aparentemente maravilhosas, que vão trazer benefícios, mas que não têm uma importância para a nossa vida. Façam com que eles gastem cada vez mais, pegando cada vez mais dinheiro emprestado. Mantenham os cristãos longe dos filhos. Prestem atenção principalmente para aqueles que são pais. Olha só, mantenham os cristãos longe dos filhos. Convençam as esposas a trabalhar e os maridos a trabalhar 6, 7 dias por semana, de 10 a 12 horas, a fim de poder manter o padrão de vida caro. Isso vai dar muito certo. À medida que as famílias se desintegrarem, logo o lar não oferecerá mais uma fuga das pressões do trabalho e eles trabalharão cada vez mais. Aí Satanás, ele parou um pouco e olha só o que ele falou. Ele falou que tinha uma coisa mais importante ainda, para fazer com que não somente aqueles que são pais, mas as crianças, os jovens, os adultos, aqueles que são mais experientes, venham ser enganados por ele e venham estar laçados por ele. E olha só qual era o plano dele, qual é o plano dele.
Estimulem em excesso a mente deles, para que não consigam ouvir mais a mansa e suave voz de Deus. E como que Satanás vai fazer isso conosco? Seduz o rádio, colocar música sempre que estiverem dirigindo ou relaxando. Tentemos a manter a televisão, o DVDs, iPod, rádios ou qualquer outro tipo de barulho de distração sempre ligados em sua casa. O barulho e a atividade incessantes desordenarão a mente deles e interromperão sua união com Deus. Encham o lar deles de revistas e jornais. Encham sua mente com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos no trânsito com outdoors. Inundem sua caixa de correios com correspondências não solicitadas, concursos, catálogos de compras e todo tipo de anúncio e oferta promocional, produtos e serviços gratuitos e falsas experiências. Mantenhamos-nos distraídos com constante barulho, e-mails, mensagens de texto e telefonemas, desde o momento em que acordarem até caírem exaustos na cama à noite. Até na recreação, que sejam excessivos. Não permitam que apreciem as alegrias simples da natureza. Em vez disso, mantê-nos para parques de diversão, eventos esportivos, shows e filmes. Quando se reunirem para comunhão espiritual, envolvam-nos em fofocas e conversas sem importância, para que saiam com a consciência culpada e as emoções instáveis. Não permitam que incentivem ou edifiquem uns aos outros. Mantenham aqueles que têm o talento de encorajar, especialmente ocupados e desgastados. E, acima de tudo, quando se reunirem, que não orem uns pelos outros. Se assim o escolherem, que se envolvam no ministério, mas lotem a vida deles de tantas boas causas a ponto de não terem tempo para buscar o poder de Deus. Ou seja, querido, seria coisas que são más obras, são coisas horríveis que a gente sabe que não são boas. São as boas obras para não ter tempo para nós buscarmos a Deus. E para finalizar, falo o seguinte: logo estarão trabalhando pela própria força, sacrificando a saúde e a unidade familiar pelo bem da causa, e seremos vitoriosos. Queridos, isso é muito sério. Isso é mais sério ainda para nós que somos jovens, porque nós precisamos entender que o nosso tempo está em jogo, a nossa vida está em jogo. E não é à toa que Jesus ele veio trazer o seu exemplo através do seu ministério. Ele veio trazer para que nós possamos não apenas ser jovens, que falamos que somos cristãos, mas que não praticamos aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos ser jovens que nós ouvimos até o sussurro de Deus falando ao nosso ouvido. Nós precisamos ser jovens que somos fiéis, que somos corajosos, que nós não tememos o que vai acontecer, porque nós sabemos que Jesus Cristo está do nosso lado. Jovens que olham para a vida de Cristo Jesus, que olham para o seu ministério, que olham para o seu exemplo e sentem o prazer de seguir as pisadas de Cristo Jesus. Nós precisamos ser jovens que falam, que ouvem, que praticam, que veem aquilo que agradam a Deus. Nós precisamos ser jovens que em tudo que fazem mostram ao universo que nós podemos seguir as pisadas de Cristo Jesus. Que nós mostramos ao universo que é possível nós vivermos segundo o coração de Deus. E, queridos, o principal motivo que nos move a nós obedecermos a Deus, que nos move a olharmos para o ministério de Cristo e aceitarmos sermos testemunhas de Cristo, é por amor a Cristo. É porque nós olhamos para Cristo e pela fé nós sabemos que o seu caráter está em jogo. O seu caráter está em juízo. E nós precisamos clamar a Deus para que Ele venha nos usar,
para que através da nossa vida nós possamos ser cartas vivas, cartas abertas diante dos homens, diante de todo o universo, para proclamarmos que a vida que Jesus viveu nessa terra, o ministério que Jesus viveu nessa terra não foi em vão, porque hoje nós estamos vivendo segundo o seu ministério. Nós precisamos entender que não é à toa que nós precisamos viver de corpo e alma, de todo o coração, para nós clamarmos a todo o universo que nós seguimos a Jesus. Nós precisamos amar Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. Mesmo que a nossa vontade é fazer outra coisa, mas nós sabemos que independentemente qual seja a nossa vontade, a vontade de Cristo é melhor, porque em sua vida nessa terra, em seu ministério, ele nos ensinou a sermos dependentes de Deus. E hoje, a sua vontade é que nós não sejamos apenas participantes da sua fé, que nós não venhamos apenas ter fé em Cristo Jesus, mas que nós possamos ter a fé de Cristo Jesus, para que nós possamos colocar uma montanha espiritual em outro lado, para que nós possamos clamar a Deus para que a geração que nós estamos vivendo seja a última geração, para que nós possamos proclamar e clamar o nome de Deus, que ele venha fazer grandiosas coisas em nossa vida, para que Cristo Jesus venha derramar o seu Espírito em nós e que as coisas que nunca foram feitas em toda a história da humanidade venham a ser feitas em cada um de nós, porque Cristo está voltando. E queridos, para nós finalizarmos a nossa reflexão, gostaria de convidá-los a abrir em 1 João, no livro de 1 João, no capítulo 2, e nós vamos ler bem no finalzinho do verso 14, no livro de 1 João, no capítulo 2, no finalzinho do verso 14, que vem nos falando assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Hoje nós somos chamados, hoje, agora, nós somos chamados a olharmos para o ministério de Cristo e não somente contemplar o seu ministério, mas sermos transformados ao contemplarmos o seu maravilhoso ministério. Nós somos chamados a olharmos para o ministério de Cristo e sabermos que, através do exemplo que Jesus deixou através da sua vida, nós também podemos ter a fé de Jesus. Para, como está falando nesse texto que está falando aqui na Bíblia, para nós, como jovens, vencermos hoje, agora, o maligno e levantarmos a bandeira verdadeira e sabermos, termos a certeza que Cristo Jesus está conosco para representarmos o seu caráter nessa terra. Queridos, vamos fazer uma oração para terminarmos essa reflexão? Oremos. Senhor nosso Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor tem nos ensinado maravilhosas lições aos seus pés. E, Senhor Jesus, nós queremos muito colocar em prática cada uma das preciosas lições que o Senhor tem nos ensinado. Nós queremos olhar para o seu ministério e não somente admirar, não somente contemplar, mas que nós, ao contemplarmos a Cristo, nós possamos ser transformados. Ó Senhor Jesus, por favor, perdoe os nossos pecados, que o Senhor venha habitar em nós, que o Senhor venha nos dar o verdadeiro arrependimento, que o Senhor venha ensinar a cada um de nós exatamente aquilo que o Senhor quer nos mostrar, para que a gente venha colocar em prática em nossa vida. Abra os nossos olhos se nós estamos com uma cegueira espiritual. Nós não queremos ficar como judeus, nós queremos olhar para o seu ministério e saber que foi de grande valia que o Senhor veio a esta terra. E nós queremos ter a certeza que em Cristo Jesus nós podemos ser testemunhas de Cristo e apressar a sua volta. Senhor, por favor, esteja com cada jovem que esteve neste estudo, esteja com cada jovem também que está presente lá no grupo do WhatsApp, do Zoom, que o Senhor também esteja com cada família e que nós possamos nos preparar a cada momento para encontrarmos com Jesus Cristo, que nós possamos estar prontos para encontrar com o Senhor não amanhã, não depois de amanhã, mas agora, neste exato momento. Nós estamos pedindo que o Senhor venha perdoar os nossos pecados
pecados, não para provar que o Senhor nos ama, não para provar que o Senhor pode fazer isso, mas que nós sabemos, temos a certeza que o Senhor pode fazer isso agora em nossa vida, limpar-nos de todo o pecado, da mesma forma como o Senhor falou, haja luz. O Senhor pode limpar-nos de todo o pecado neste exato momento, para que possamos ter um caráter digno aos olhos de Deus e estarmos prontos para encontrarmos com Jesus Cristo. Senhor Jesus, que o Senhor venha colocar em nossos corações essa mensagem e que nós possamos não somente refletir, mas colocá-la em prática. Esteja conosco, nos dê a certeza que o Senhor está conosco a cada momento, nos dê a certeza da Sua presença e na presença dos santos anjos e do Espírito Santo também. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, Isabelle. Muito abençoado esse estudo. Muito lindo, né? Nosso amável Salvador. Gente, vamos tirar nossa fotinha agora, então? Quem pode tirar pra gente? Acho que também vai ficar meio difícil ainda. Alguém poderia? Alguém estaria no computador para tirar pra gente? Eu não estou com o computador aqui. Ok. Eu só queria saber qual que é a página do Ouse Pedir Mais. Ele... É no capítulo 9. Tá, deixa eu confirmar aqui a página, mas qualquer coisa eu mando lá no grupo do WhatsApp. Ah, Porque achei aqui. eu tô lendo na versão Kindle, não sei se seria na mesma versão do livro. Mas é no capítulo 9, já achei aqui. Obrigado. Por nada. Ok, então, gente, eu acho que eu consegui aqui para tirar o print. Vamos ligar nossas câmeras. Eu não confirmo nada, né? Se vai sair ou não, mas acho que vai dar certo. Vamos ligar nossas câmeras, pegar os livros, dar um sorriso. Vamos ver se consigo tirar aqui. Ninguém mais vai ligar? Porta da Graça se fechando. Acho que é isso. Vamos lá então, gente. No 3, tá? Vamos ver se dá certo. 1, 2, 3. Não foi. Deixa eu ver. Meu pai. Acho que deu errado aqui, gente. Não estou acostumado a mexer muito com Windows. Você tá no notebook ou computador? Computador. Oi, Enzo, eu tirei aqui também. Qualquer coisa eu posso mandar lá no grupo. Quer mandar pra gente lá, por favor? Acho que vai ficar melhor, porque aqui eu acho que não deu Pode certo. ser. Ok, então. Muito, muito obrigado. De nada. Então é isso, gente. Uma boa noite a todos e que Jesus possa viver em cada um de nós. Até a próxima semana, gente. Um abraço.